Você já percebeu como é fácil sentir medo? Basta uma palavrinha de alguém, um olhar meio torto, ou até mesmo uma fantasia ou uma lembrança, e nosso corpo mergulha em uma série de reações que chamamos medo, que nos estressam, que nos desgastam. Por quê? Porque sentimos isso o tempo inteiro. Quando não é medo ao atravessar a rua, é medo ao olhar os títulos dos jornais, das notícias, ou então é medo de que alguém nos rejeite, ou é medo de não estarmos à altura do grupo, ou é medo por estarmos com excesso de peso, ou com falta de peso, ou medo de qualquer coisa. O tempo inteiro sentimos medo. E uma coisa que não está tão clara é que para sentirmos medo, precisamos pensar. Não é possível sentirmos medo sem pensar. E isso nos permite reflexões que nos levam ao lugar mais seguro do mundo. Vamos falar disso neste vídeo. Olá, eu sou André Zenúcio, psicólogo, professor de yoga e meditação, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse espaço falamos dos pensamentos, das emoções e da consciência. Nós buscamos segurança em tudo que se move, em cada área de nossa vida, em cada relacionamento, em cada situação queremos segurança. Consciente e inconscientemente buscamos isso o tempo todo. Queremos segurança financeira, queremos segurança afetiva, queremos segurança em nossa casa, queremos segurança em nossa saúde, queremos segurança no trabalho, segurança. Agora, como é que nós vamos conseguir segurança em um mundo que muda constantemente, continuamente, ininterruptamente? O corpo muda um pouquinho o tempo inteiro. Seu corpo muda um pouquinho o tempo inteiro. Sua mente muda um pouquinho o tempo inteiro. A relação que você tem com as pessoas muda um pouquinho o tempo inteiro. Às vezes, muito mais, mas em geral um pouquinho a cada momento. A sua situação financeira muda um pouquinho todos os dias. A sua situação de saúde muda um pouquinho todos os dias. Como é que nós vamos lidar com essa mudança contínua e constante? Vamos prever a mudança. Perfeito. Como é que nós vamos prever a mudança? Se quando vemos uma situação qualquer, olhamos com detalhes e vemos que tem inúmeros fatores influenciando sobre essa situação. Sobre sua saúde, interfere o que você come, a maneira como você respira, o seu sono, a sua bagagem genética, se você tem ou não tem relações com outras pessoas, como estão essas relações, como está o seu trabalho, sua vida financeira, os planetas, os espíritos e sei lá quantos milhões de outras coisas que a gente sequer conhece estão afetando cada momento da sua vida, cada segundo, cada instante. E não é só sobre sua vida, sobre a vida de todos nós. O mundo é imprevisível, a gente não conhece quase nada, por mais que a gente saiba muito mais do que nas épocas das cavernas, comparado com a vastidão infinita do universo, não sabemos praticamente nada. Como prever um mundo imprevisível? Por que imprevisível? Porque as coisas mudam o tempo inteiro. Coisas simples, você vai acender a luz e normalmente você aperta o interruptor e a luz acende, mas já deve ter acontecido com você mais de uma vez que você apertou o interruptor e a lâmpada queimou. Tudo é imprevisível, tudo funciona como previsto até que para de funcionar como previsto. Seja a economia, seja o relacionamento, seja a saúde. A gente sempre diz, nossa, de repente fiquei doente. Foi construído ao longo de inúmeros atos e eventos, a sua saúde foi construída aos poucos e a partir da interação de muitos elementos, alguns dos quais você não tem sequer consciência, como por exemplo o ar poluído que você respira. A gente nunca considera muito isso, mas há inúmeros fatores que interferem sobre qualquer coisa. Portanto, o mundo é imprevisível. Nós temos que criar um mundo novo, um mundo humano, sobre o mundo que o universo criou. Nós criamos o nosso mundo com regras previsíveis. Aí construímos a sociedade humana com um conjunto de regras que se sobrepõem às regras naturais ou de leis que o universo criou. Então, nós criamos as nossas próprias regras para podermos prever, para aliviar a nossa angústia, para aliviar-nos desse sentimento de terror contínuo que sentimos, dessa insegurança constante. Como é que nós vamos conseguir segurança? Se a gente prever tudo, e para prever tudo temos que controlar tudo, ou tem que ter alguém que controle tudo. Então vamos votar em pessoas que tentam controlar tudo. Esse experimento também já foi feito na história da humanidade.
Nada funcionou. Ao longo da história, a humanidade tentou todo tipo de coisa para conseguir um pouco de segurança. Tentamos todos os tipos de governos, do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo Y, do tipo Z. Nenhum acabou com a sensação de insegurança. Nenhum. Independentemente das promessas, do valor moral ou da falta de valor moral dos dirigentes, o sentimento de insegurança não acabou. Você mudou de alimentação, mudou de médico, mudou de nutrólogo, a insegurança em relação à sua saúde não acabou. Você acumulou capital, você trabalhou, você se esforçou, você conquistou, a insegurança econômica não acabou. Está na hora da gente parar e pensar. Pensar criticamente, pensar de maneira precisa. Será que é possível superarmos o sentimento de insegurança através de atos, através de ações, através de conquistas no mundo? É possível conter a mudança do mundo? É possível conter a mudança das pessoas? É possível conter a mudança dos relacionamentos? É possível controlar o mundo? É possível controlar as pessoas? Será que não há outro caminho? E um outro caminho tem que começar primeiro pela compreensão definitiva, total e absoluta de que não temos como deter as mudanças e não temos como prever o que vai acontecer. Nem eu, nem você, nem ninguém. O mundo é feito de infinitas partes que se relacionam de maneiras infinitas, criando situações impossíveis de prever. Não há como a gente obter segurança quando não sabemos o que vai nos agredir, o que vai nos atacar. Nós vivemos pensando em perigo, 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 perigo. O perigo gera esse sentimento de medo, o pensamento de perigo. Se não há como resolver os perigos, talvez a gente possa pensar o perigo de uma outra maneira. Talvez a gente possa olhar para o perigo de um outro lugar, mais seguro. Porque olhar para o perigo tentando conseguir mais títulos universitários, mais dinheiro, mais beleza, mais músculos para darmos conta da vida é algo mais ou menos tonto, porque assim comparado com o infinito, o que nós vamos conseguir controlar e prever dessa forma continua pequenininho. E tudo isso é impermanente. A fama é impermanente, o prestígio é impermanente, o poder econômico é impermanente, o poder dos músculos é impermanente, o poder da beleza é impermanente. Tudo que as pessoas buscam nesse mundo é ter um pouco mais de poder para aliviar um pouquinho a sensação de perigo. Mas ninguém questiona o próprio pensamento de perigo. E o perigo nos diz o quê? É um pensamento que nos diz que podemos deixar de existir. E aí que eu convido você a fazer uma trilha que vai além do pensar normal, habitual. Na Confraria da Mente fazemos essas trilhas indo de uns lugares de compreensão para outros de compreensão mais profunda, com mais recursos, com mais possibilidades. Chamamos isso de trilha, trilha cognitiva. Vamos fazer uma mini trilha cognitiva aqui pensando o seguinte: o perigo constante que me mantém num estado de medo contínuo e me obriga a estressar-me tentando controlar o mundo, as pessoas e prever o imprevisível, esse perigo se baseia na ideia fundamental de que eu posso deixar de existir. Pensemos um pouquinho, então, sobre a existência. O que é a existência? A existência é algo que existe. Tudo bem até aí? Não é tão abstrato. Mas agora vem algo mais interessante. O que é a não existência? A não existência é algo que não existe. A não existência existe? Por definição, a não existência não existe. Onde está a não existência? Ela não existe, ela não está em lugar nenhum. Quando que existe a não existência? Nunca, jamais, em momento algum. Por quê? Porque ela não existe. Você existe? Sim, você existe. Você sabe que existe. Você sabe que existe, nós não vamos entrar profundamente no assunto, mas antes mesmo de pensar, você já tem a sensação, conhecimento auto-evidente de que você existe. Você não precisa pensar para decidir se existe ou não existe. Você sabe que você existe. Se você existe, então você não é a não existência. Você não poderia ser a não existência. Por quê? Porque a não existência não existe. Se a não existência não existe e a existência existe, e você é a existência, você tem medo do quê? Sim, a fama vem e vai.
O dinheiro vem e vai, a saúde vem e vai, as relações vêm e vão. Os sentimentos, os desejos, os prazeres e as dores vêm e vão. O corpo vem e vai. Mas e a existência? A existência vem e vai? Não. A existência existe ininterruptamente, continuamente. Veja, tudo aqui à sua volta, olhe em volta. Você tem, provavelmente, cadeiras, mesas, teto, onde você está assistindo esse vídeo, ou outros objetos. E a gente diz, a cadeira existe, como se a existência fosse um adjetivo, uma qualidade, uma característica da cadeira. Olha a nossa linguagem, como é ignorante. A verdade qual é? A verdade é que a cadeira é um adjetivo da existência. Existência é o substantivo, existência é o que existe. E a existência existe em forma de cadeira, a existência existe em forma de mesa, a existência existe em forma de pessoa, a existência existe em forma de tudo que existe nesse universo. O que você está olhando em volta é um oceano de existência, em diferentes formatos. A existência pode mudar de formato, mas não deixa de existir. Mudará de tempo e espaço, mudará de condições, mas não deixará de existir. Por quê? Porque a não existência não existe. Consegue sentir um saborzinho de tranquilidade transcendental, de eternidade em você? Sim, seus pensamentos vão mudar, como você deixou de ser criança e se tornou adolescente, deixou de ser adolescente para se transformar em uma pessoa jovem, deixou de ser jovem para se transformar em um adulto e por aí vai. Sim, mas a sua existência continua a mesma. A forma mudou, seu corpo hoje não é o mesmo que você tinha quando tinha 2 aninhos, 6 aninhos, 10 aninhos de idade. A forma é diferente, o tamanho, o peso é diferente, mas a existência é a mesma. A existência não aumenta nem diminui. A existência é um contínuo que abrange tudo nesse universo. E a não existência? A não existência não existe. Os perigos são perigos apenas para as coisas impermanentes, as formas, as coisas, mas não para você, que é a existência. Essa existência é o lugar seguro, o único lugar seguro no mundo e, ao mesmo tempo, o lugar mais seguro do mundo. Isso que estou trazendo é uma das muitas reflexões que nós fazemos na Confraria da Mente. Pode ser que fique uma ou outra dúvida, e está tudo bem, porque nós estamos indo para um lugar muito além do pensar normal. Deixe suas perguntas embaixo, que será um prazer respondê-las, talvez criar novos vídeos esclarecendo essas dúvidas. Mas pelo menos um pouquinho você, espero, abriu um pouquinho mais a sua visão, expandiu seus horizontes e agora, quem sabe, talvez possa olhar para os perigos de um lugar de segurança existencial. Eu sou, eu existo. E a não existência não existe. Uma coisinha que eu esqueci de pedir o seu like. Por favor, deixe o seu like, assim esse vídeo chega a mais pessoas. E com mais pessoas podendo gerenciar melhor o medo, o mundo será muito menos violento.